Nós estamos repercutindo a informação que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, foi denunciado à ONU por conta das mortes que ocorreram na Operação Verão no litoral sul de São Paulo. Agora, delegado, também tem uma outra informação importante para a gente repercutir e analisar, que é a questão que envolve aquelas câmeras corporais. A gente já tratou muito disso aqui no programa, mas se a gente conectar com essa informação e essa denúncia, de certa maneira pode haver uma flexibilização ou uma mudança de entendimento por parte da polícia ou da Secretaria de Segurança e, eventualmente, o senhor entende que talvez a polícia possa adotar o dispositivo para atender aos anseios de certos grupos da sociedade, Palumbo? Bom, eu acredito que a polícia ela tem que atender os anseios para proteger a sociedade, não ficar ouvindo essas pessoas, né, esses especialistas de segurança de ar-condicionado que nunca ouviram o barulho de tiro. O máximo de perigo que tiveram na vida foi numa montanha-russa de algum parque aí dos Estados Unidos. Eu falo isso há muitos anos, desde quando foi instalada essa câmera, que isso é um absurdo. Um grupo de operação especial, um BAE, uma rota, ela não tem que ter uma câmera monitorada por pessoas que não sejam da unidade de elite. E já falei também, né, quando fazia parte da divisão de operações especiais, todas as vezes que nós íamos para algumas missões que sabíamos que ia ter troca de tiro com bandidos armados de fuzil, nós sequer não comunicávamos com o rádio da polícia. Nós não usávamos o rádio da polícia, com medo dessas informações vazarem e chegarem no crime. Eram ocorrências extremamente sensíveis, não é fácil você trocar tiro com bandidos armados de fuzil, então nós montávamos grupos de WhatsApp, ali tinha 20 policiais que trabalhavam junto, treinavam junto, policiais que se conheciam, policiais que um frequentavam a casa do outro, geralmente são assim nos grupos de operações especiais, e ali aquela informação ficava retida para a gente. É muito temerário você ter uma câmera aclopada no peito de um policial, aonde, para ir ao banheiro, como eu presenciei aqui na Avenida Paulista, conversando com o sargento, ele tirou a câmera, virou para ele e falou assim: estou indo ao banheiro. Eu falei: ô sargento, que maluquice é essa aí? Não, eu tenho que avisar que eu estou indo no banheiro, porque senão eles vão ver que estou sem câmera e vão me punir. Não foi na época deste governador que aí está, foi no governador anterior. Eu achei aquilo um absurdo, é revoltante. A polícia pode ter câmera? Pode, desde que ela seja a detentora das imagens. Por exemplo, a rota que monitore as suas ações. E para isso, se alguém achar que você não pode fazer um pré-julgamento, dizendo que a polícia foi lá para matar, que a polícia foi lá para espancar, que a polícia foi lá para cometer qualquer tipo de maldade ou arbitrariedade. A cidade inteira é monitorada. Isso que se faz com a polícia é um erro, você desmotiva as forças policiais. E falar que, olha, aumentou os índices, que diminuiu os índices de letalidade, mentira. Primeiro que não é letalidade, é confronto. A polícia não sai para matar ninguém. Segundo que na rota aumentou, e a rota anda com câmera. E não protege o policial. Você pode auxiliar nas investigações para descobrir quem é, mas a polícia geralmente chega nesses autores de delito. Agora, falar que protege o policial, isso é uma falácia. O que protege o policial é um bom salário para que ele não precise fazer pico o tempo todo, para que ele não saia de um plantão extremamente exaustivo. Vocês já se imaginaram ficar numa viatura 12 horas, ou às vezes 15, 16, 24 horas, como eu já fiquei? Eu já cheguei a ficar 30 horas numa ocorrência que tivemos em Aguaí, aonde bandidos armados de fuzil explodiram a cidade, houve uma troca de tiro, e nós ficamos mais de 30 horas ininterruptamente trabalhando, cometendo crime. Somente um policial sabe o que é você ficar 12 horas dentro de uma viatura. E aí você sai dessa viatura, você descansa pouco tempo, às vezes poucas horas, e vai para um bico que você tem que ficar em pé na porta de uma farmácia, correndo o risco de morrer a qualquer instante. Passado esse dia do bico, você volta para o plantão policial. Você dando um bom salário para as forças policiais, aí sim a gente começa a proteger o policial. Por quê? Porque ele pode descansar, ele pode ter um momento com a família. Mas não, o policial não é só do estado de São Paulo. Ele sai do plantão, bico, plantão, bico. Eu deixei de ir no aniversário de 2 anos do meu filho. E só eu sei a dor que aquilo lá me causou. Policial, ele trabalha de Natal, ele trabalha no Réveillon, ele trabalha no Carnaval, ele trabalha de sábado, ele trabalha de domingo, correndo o risco
de morrer. Não obstante isso, ele ainda tem que fazer o bico para poder sobreviver. Então, você quer dar dignidade para uma profissão? Comece pelo salário. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um dos piores salários da federação. E isso é um absurdo. Agora, dizer que a Câmara protege o policial, só mesmo especialista de segurança de ar-condicionado para falar uma bobagem dessa. Pois é, muito interessante essa informação, porque a gente já trouxe debates e várias análises acerca da questão que envolve as câmeras corporais, né, Zé Maria? E eu entendia que talvez essa denúncia à ONU e toda essa discussão talvez tivesse algum peso na tomada de decisão por parte do governo do estado de São Paulo em adotar o dispositivo ou não. Agora, essas informações, esses detalhes trazidos pelo delegado Palumbo, que faz parte da estratégia da operação, daquele grupo especial da polícia, como ele bem destacou, da Rota, que é uma polícia de elite, que não parece interessante que todos tenham acesso àquela informação. São informações confidenciais, secretas. Trata-se da estratégia para você descobrir algum esquema criminoso, de alguma grande organização criminosa, né, Zé Maria? O que é preciso considerar em relação às câmeras corporais? Mais do que isso, é muito mais do que informações estratégicas para que a operação dê certo. É uma questão de defesa própria, é uma questão de segurança. Informações sobre localização, sobre operações, colocam em risco o policial, coloca em risco não só a operação, mas coloca em risco o policial. É importante esse desabafo do delegado Palumbo, porque eu, delegado, venho defendendo aqui que se use tecnologia. Cada vez mais tecnologia, mais câmeras, sim, mas também microfone, né? Para o policial se comunicar com um comando, se comunicar com algum centro, para dizer a ele que através de drones se entendeu que ali na frente tem um atirador, então ele não deve seguir, que ali na frente tem um perigo, ou que ele pode seguir e ir até tal lugar. É evidente que já existe tecnologia boa para isso. Hoje não é preciso mais colocar uma câmera no peito do policial. O policial está se sentindo com a câmera no peito, porque todo lugar tem imagem e todas as imagens são usadas contra o próprio policial. Delegado, eu acho que o uso da tecnologia é inevitável. Não sei por que não se usa mais tecnologia em todas as operações. Essa história da câmera não pode proibir, não pode obrigar. Quem tem que definir isso é o comandante da operação. Em determinada operação, o comandante pode entender, olha, precisamos usar este e este equipamento. Entre os equipamentos pode estar uma câmera corporal? Pode. Mas quem vai depender disso é o comandante ali que está na frente. Não uma lei vai proibir ou obrigar. Não pode proibir, não pode obrigar. Isso tem que ser uma estratégia de cada operação. Cada operação tem a sua estratégia. E eu vejo muito pouco uso de tecnologia no Brasil. A gente vê nas guerras aí os policiais sendo monitorados. Mas não é para punir o policial, é para ajudar o policial. Um comando dizendo, olha, não vai aí, porque ali na esquina tem um bandido com um fuzil. E aí o policial vai de peito aberto, isso já era, isso não existe mais. É preciso equipar o policial para evitar baixas. Ele tem que ser treinado e tem que ser monitorado e tem que ser informado para evitar baixas. Esta é a realidade, essa é a grande realidade. Quanto ao desabafo do profissional, eu sei de tudo isso, eu sei muito bem como é isso, né? Um pouco o jornalista tem disso, trabalhar no feriado, trabalhar no Ano Novo, trabalhar no Natal, não ir ao aniversário do filho, não ir no Dia dos Pais na apresentação das crianças, em homenagem ao pai. Algumas profissões têm realmente isso. Quando entra, já sabe que vai enfrentar esse tipo de coisa. Mas o que não pode delegado, eu vi uma imagem, eu sou de Minas, conheço policiais de Minas Gerais, de um policial no encontro com uns bandidos, estavam na carroceria de uma caminhonete. Ficou muito claro que ele não reagiu inseguro, com medo de ser processado, e foi metralhado. Então o policial já está se sentindo monitorado. Olha que absurdo.
Antes de passar para o Mota, eu acho que o Palumbo quer fazer um comentário acerca disso que o Zé disse, né, Palumbo? Por favor. Olha, quando eu estava à frente do Garra, que faz parte da divisão de operações especiais, eu fui o 01 daquele grupo de elite por 5 anos. Por vezes eu colocava uma câmera no meu peito, mas eu tinha o acesso. Não era ninguém que eu não conhecia. E não dá para a gente liberar esse acesso para todo mundo. São operações sensíveis. Você sabe que você vai trocar tiro com bandidos armados de fuzil que vão explodir uma cidade. E se tem essa quadrilha, ela fez um planejamento, ela gastou dinheiro, ela roubou carros blindados, ela alugou armas, muitas vezes .50, .30. Então, uma quadrilha que faz um assalto como esse, ela tem dinheiro, inclusive para corromper pessoas. Eu já utilizei drone também, mas é muito difícil você colocar isso o tempo todo. Por exemplo, os policiais já sabem as comunidades, os locais aonde tem bandidos armados de fuzil. Se nós formos aqui numa comunidade na Rua Maura, em São Paulo, tem traficante armado que fica em cima do telhado, naquela rua que passa na Rua Maura. Heliópolis, Paraisópolis, tem bandidos armados com fuzil. Tivemos uma certa vez, traficantes deram tiro em policiais de rota, a rota foi até o local, lá trocou tiro com outros policiais, e o governador, naquela época, deu uma ordem para a rota não entrar mais lá. Qual o recado que o governador daquela época passou? Bandeira branca, bandeira branca. Fique à vontade, porque as forças de segurança não irão entrar no seu território. Agora não. Agora nós temos um governador firme. Atirou no policial de rota, vamos mandar mais efetivo. E ele está certo. Tem que ser feito isso mesmo. Do outro lado, nós temos que investir também na polícia judiciária. Nós não podemos ter delegacias fechadas em São Paulo, como tem. Eu estou aqui falando da Barra Funda. O 23DP, se alguém for roubado agora, está fechado. Aí a pessoa é deslocada para o 91DP, num trânsito de sexta-feira. A pessoa não tem carro, vai pegar ônibus. Ela é vítima 2 vezes. É claro que o governador Tarcísio está tentando resolver esse problema junto com o secretário Derrite, mas foram anos, décadas de abandono. Faltam 15 mil policiais civis. E quem faz as investigações para chegar no chefe de quadrilha? Geralmente é a Polícia Civil, através do DEIC, através de unidades especializadas. Se você não tem gente sequer para fazer o boletim de ocorrência, é outro recado que a gente passa para o crime. Vamos deitar e rolar, porque não tem gente nem para fazer o boletim de ocorrência. Eu estava outro dia, numa sexta-feira, voltando para o meu escritório político, depois de ir no enterro de um policial que foi morto aqui na Pompeia, e eu e o sargento Victor, que é um sargento que trabalha comigo de rota, que é meu chefe de gabinete, nós prendemos 2 indivíduos aqui na Barra Funda. E nós tivemos que andar quilômetros, junto com o apoio da viatura do Garra, para apresentar em outra delegacia, porque aqui já estava fechada. Não é culpa dos policiais isso. Então a gente tem que investir também na Polícia Civil. Não adianta só ficar colocando viaturas na rua e depois não ter gente para fazer BO, porque aí você também acaba com as estatísticas. Quantas pessoas são roubadas que sequer vão fazer o boletim de ocorrência? Não é uma nem 2, são centenas de pessoas, porque se ele é roubado no seu bairro, a delegacia está fechada, ele fala assim, eu não vou fazer boletim de ocorrência, aí fala, é muito fácil, eu faço pela internet. Sim. Olha, a gente tem que vir para a realidade brasileira. Muitas pessoas que moram em periferia sequer têm internet e fica dependendo do Wi-Fi do vizinho ou de alguém para poder entrar e fazer um boletim de ocorrência. Não é tão simples assim. Nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. As delegacias têm que ser abertas. Tem delegacias no interior de São Paulo que um delegado responde por 10 cidades. Escrivães respondendo, tocando 500, 1.000 inquéritos. Como é que você vai fazer um trabalho de qualidade? É humanamente impossível. Pois é, os relatos e as análises de quem conhece, porque ele já esteve lá, delegado Palumbo, com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is. Você, Mota, o uso da tecnologia, o debate sobre as câmeras corporais, o quanto aquela denúncia à ONU pode mudar o debate e o entendimento em relação a esses dispositivos? A coisa que é curiosa, Canhoto, você falou de câmeras. Eu li umas declarações de algumas entidades, eu acho que, não sei se foi dessas que vão fazer essa denúncia, ou são de outras da mesma turma, dizendo que o uso de câmeras corporais, isso é ecoado por toda a mídia, né? Reduziu os índices de letalidade policial em São Paulo em 63%.
63,7%. Olha a precisão, 63,7%. Olha, primeiro, letalidade policial é uma expressão ideológica. Não foi criada por nenhum policial. Ela dá a entender, quando você fala letalidade policial, o que você já está dizendo? A polícia é assassina. Então a gente tem que diminuir os assassinatos que a polícia comete. Eu pergunto, você conhece alguma entidade brasileira preocupada com a letalidade criminal? Não. Aliás, a gente nunca ouviu essa expressão, né? Letalidade criminal. Por quê? Vocês conhecem alguma entidade, alguma ONG brasileira que receba dinheiro de fora voltada para a defesa e a proteção das vítimas de crime? Das pessoas que foram sequestradas, das famílias das pessoas que foram mortas, das mulheres ou crianças violentadas. Se vocês conhecem, me digam, porque eu não conheço. Mas no Brasil existe um ecossistema, não é uma, não são 10, não são 20, são dezenas de ONGs obcecadas com letalidade policial. É muita coincidência, não é? Não é, porque a motivação é ideológica. Esse ecossistema de ONG, ele produz, vira e mexe, a gente vê, o Centro de Estudos fulano de tal lançou um relatório que diz que a cada 3 dias acontece uma chacina no Rio de Janeiro. Aí eu pego o relatório, baixo, leio, não tem fundamentação nenhuma. Por exemplo, tem uma ONG aqui do Rio que resolveu que qualquer operação policial com mais de 3 mortos é classificada como chacina. Então imagine você, os policiais vão fazer uma operação, os bandidos partem para cima da polícia, a polícia se defende e mata, chacina no dia seguinte. Eu já falei aqui também, já deu debate animado, a gente mostra vídeo de um bandido, a mídia mostra o vídeo de um bandido com a arma na cabeça de uma pessoa assaltando, mas esse sujeito, cidadão, ele é descrito como suspeito. Como assim suspeito se ele está na imagem com a arma na cabeça de alguém? Suspeito é um termo jurídico. Você está dando uma notícia mostrando a imagem de alguém com a arma na cabeça do outro. É criminoso, é bandido, ele está cometendo crime. A gente está vendo. Tá? E aí eu quero trazer, Canhata, aqui uma declaração de um especialista de segurança, saiu na mídia, de uma dessas ONGs. Ele fala da Polícia de São Paulo. Olha só. O aumento da letalidade policial já era esperado diante da política adotada pelo governo de não investir na ampliação do uso de câmeras nos uniformes dos policiais. Agora, perceba a mensagem aqui. Ou o governo de São Paulo obedece às ONGs de esquerda, ou daqui por diante, tudo vai ser culpa da falta de câmeras. Mas eu faço uma pergunta sincera, honesta. Será que a ONG, algumas dessas ONGs, será que elas investigaram cada uma dessas mortes? Será que elas fizeram lá a perícia forense, examinaram as características para poder concluir que essa morte poderia ter sido evitada com o uso de câmeras? Baseado em que você tira uma conclusão como essa? Tá? Você só pode dizer que o policial assassinou alguém depois de uma rigorosa investigação e de um julgamento justo. Tá? O que eu estou pedindo aqui, só para ficar claro, é que a mídia use para os policiais o mesmo critério que ela usa para os bandidos. Não é suspeito? Como é que, então, se diz que a polícia cometeu chacina? Só porque uma ONG de esquerda, que vive de receber dinheiro para promover essa pauta ideológica, publica um relatório e aí todo mundo ecoa esse relatório. E aí eu vou encerrar com uma historinha. Canhata, não sei se você lembra, em 2022 nós entrevistamos o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Eu estava aí no estúdio da PAN e na época o governo do estado de São Paulo, não sei se ainda tinha uma comissão de letalidade policial. E aí eu perguntei ao governador, o senhor sabe que fazem parte dessa comissão 2 ONGs de esquerda, para não dizer de extrema esquerda, né? 2 ONGs que subscrevem toda essa pauta aí, desarmamento, desencarceramento, descriminalização da maconha, as 2 ONGs faziam parte da comissão. Não tinha ONG neutra, não tinha ONG de direita, só tinha 2 ONGs de esquerda. E aí o governador disse, não, eu não sei, se tiver eu vou tomar uma providência, né? Ele não é mais governador,
E é isso, o ex-governador de São Paulo não sabia que na comissão de letalidade policial tinha 2 ONGs dessas aí, que vão fazer denúncias do governador em Genebra. Boa lembrança, bom registro esse, viu, Mota? Várias mensagens aqui no nosso chat. Silvia Barata, Palumbo fala com conhecimento de causa. Gilberto Abadil, enquanto os bandidos estão bem equipados com armas de grosso calibre, a polícia sem equipamento, sem proteção e sem um salário digno. Várias mensagens e muitas pessoas elogiando a participação do delegado Palumbo. Valeu, viu, delegado? Você, Zé Maria, a narrativa dos especialistas, dos integrantes das ONGs, muitos entendem que a narrativa adotada muitas vezes acaba culpando a polícia, né? Acaba fazendo um pré-julgamento da ação da polícia diante de uma situação em que acaba envolvendo mortos, né, Zé Maria? Exatamente. Há um sistema de guerra de informação, uma política de domínio de informação muito grande no mundo. E a gente vê isso claramente, inclusive, nas guerras. Essa guerra do Hamas, Israel e Hamas, é claro que o que está agora em debate é a guerra de informação, é a guerra de narrativa, né? E a gente vê claramente que o Hamas, que foi lá e provocou um terrorismo, né? Coisas inimagináveis, matando jovens, sequestrando, recua para a faixa de Gaza. Quando Israel vai caçá-los, provoca os tais efeitos colaterais que ninguém quer, e aí culpa Israel. A culpa é do Hamas. A culpa é do Hamas. Da mesma forma, quando um policial vai a uma favela e produz efeitos colaterais, a culpa é do bandido, não é do policial. O policial poderia ficar quieto lá, não, mas está fazendo o trabalho. A culpa é do bandido que provocou a operação da polícia. Se não houvesse o bandido, a operação da polícia não aconteceria. Agora, sobre, de novo, uma ONG que vá proteger a sociedade, as vítimas, essa ONG já existe. Chama-se Estado, chama-se polícia. Tem nada a ver, Zé. Protegem a sociedade. O Estado não é uma ONG. As vítimas. O Estado não é uma ONG e o Estado não protege as vítimas. Procure as vítimas que tiveram parentes assassinados. Vai ver se eles recebem. O bandido recebe o bolsa penitenciária quando ele vai preso. E a família que teve o pai assassinado? Recebe o quê? Eu já fui a vários enterros de policiais, igual o delegado Palumbo. Eu já vi o desespero da família dos policiais. O chefe de família morreu. O papai saiu para trabalhar de manhã hoje, não voltou. Essa é uma grande diferença entre jornalistas e policiais, né? Jornalista também trabalha em época de final de ano, feriado e tudo, mas não corre o risco de não voltar para casa, né? Como o policial corre todo dia. Corre sim o risco de não voltar para casa, sim, tem vários. Mas o que acontece é o seguinte... por vez, só para o pessoal da rádio conseguir entender, vai você, Zé. Quando eu disse que essa ONG existe a Estado, é que deveria. E não faz, não protege. O Estado, de uma maneira geral, não está dando conta de proteger a população. Ninguém pode criar uma situação de ONGs de direita, de ONGs de esquerda. Acho até que a direita deveria criar ONGs para defender os seus interesses. E existem algumas ONGs. Agora, quanto a essa lenda chamada Bolsa Bandido, não existe. O bandido, quando é preso, não ganha bolsa. Alguns recebem o auxílio que pagam através do INSS, através do seguro social. Ele paga por isso. Não existe essa bolsa bandido. Deveria existir uma bolsa vítima. Vai lá, delegado. O senhor levantou a sobrancelha, não concordou com o que o Zé Maria disse, né? Tem o auxílio reclusão, ele está ganhando. Por que não se passa isso aí para o auxílio? Mas aí vítima? Tem que pagar. Explica, delegado. Explica que para receber esse auxílio tem que pagar INSS, ou seja, tem que ser trabalhador. O bandido não paga INSS. Ele não está assegurado. Não existe uma bolsa bandido. Bandido não é trabalhador, bandido é bandido. Ele foi trabalhador um dia, cometeu um crime, ele é bandido. E esse benefício que ele recebe poderia ir para a vítima. Então ele está recebendo. Tem bandidos que saem da cadeia com 3, 4 mil reais do auxílio reclusão. Só que, como o Mota falou, por que não vai para a vítima? Porque ninguém se preocupa com a vítima. E tem projetos de lei no Congresso Nacional para ser um auxílio vítima. Pergunta se eles querem votar isso aí. Pergunta se o pessoal que apoia bandido, essas ONGs,
elas estão a serviço do crime. Essa que é a verdade. Não vamos aqui ficar romantizando, falando que eles estão preocupados, com a sociedade. Eles não estão preocupados com a sociedade. Eles querem defender bandido. Então, toda morte que houver em decorrência de intervenção policial, na minha época era resistência seguida de morte, que eu acho que é o termo correto. O ladrão resistiu, trocou tiro com a polícia, morreu, sentou no colo do capeta, falando a linguagem popular. Mas não, eles querem ficar romantizando, culpando a polícia por tudo, e agora vem com essas estatísticas sem pé nem cabeça, que eu sei lá de onde eles tiram isso, e colocam, olha, as câmeras no peito do policial diminuiu a letalidade policial. Eu concordo com esse termo, não existe. Eles criaram isso, eu reforço, repito, friso, a polícia não sai para matar ninguém, mas a polícia também não é paga para morrer. Eu já deixei de atirar em bandidos que estavam atirando em mim e me abriguei, porque foi numa avenida movimentadíssima aqui da cidade de São Paulo, e que um erro meu ou dos policiais, Armando Fogaça, que Deus o tenha, e Ricardo Moreno, nós deixamos de atirar porque esse bandido estava numa avenida movimentadíssima. Quando o bandido virou para uma rua que dava para atirar, nós atiramos. Ou seja, nós pensamos na vida de terceiros, nós pensamos na nossa vida. A polícia não sai atirando a esmo para matar. Aí eles ficam com essa estatística sem pé nem cabeça e jogam goela abaixo, e alguns governadores anteriores ficavam acovardados. Agora não. Agora nós temos um governador de verdade que quer enfrentar o crime, que está sofrendo, que está apanhando junto com o seu secretário. E apanha pra caramba e vai continuar apanhando o tempo todo, porque eles não têm interesse nisso. E agora, a respeito dessas denúncias, eu queria saber aonde eles fizeram essa investigação. Se veio da mãe de Iná, que informou para eles que o policial foi lá e matou, porque eles estão fazendo um tribunal de inquisição, eles já estão julgando, condenando, denunciando e aplicando uma pena. Aonde estão as provas de que houve execução? Se houve execução e for provado, o policial vai ser punido. Mas a gente não pode fazer um pré-julgamento desse policial dizendo que toda troca de tiro, ele foi lá para matar alguém, ele foi lá, vamos matar esse daqui. E o pior, tem algumas estatísticas que falam assim, não, a maior parte são os negros. Olha, todas as vezes que eu troquei tiro, eu nunca observei a cor do indivíduo que estava atirando em mim. A minha preocupação era me abrigar, me defender e reagir legítima defesa. Eu nunca fiquei, não, pera um pouquinho, aquele lá é branco, deixa pra lá, aquele lá é preto, vamos na... Não, isso não existe. Então, esse massacre contra as forças de segurança só ajuda um lado, o crime. O crime fica batendo palmas. E se bobear, o crime ainda acaba sustentando essas ONGs com dinheiro. Porque uma coisa que não falta para a criminalidade aqui no estado de São Paulo e nos estados é dinheiro. Muita gente com a gente acompanhando essa edição de Os Pingos nos Is, e esse é um tema que repercute muito, né, Mota? Só para fechar o assunto, eu sei que você tem um complemento a fazer, né, Mota? Não, é isso. Essa guerra começa quando é uma parte muito importante dessa guerra, né, é a gente se recusar a entrar no jogo ideológico de quem está do lado dos bandidos. Tá? A polícia está na rua arriscando a sua vida, os policiais se arriscam a morrer todos os dias. O mínimo que nós, cidadãos de bem, podemos fazer por eles é nos recusar a entrar nesse jogo ideológico. Então, essa expressão letalidade policial, ela é absurda. A gente tem que desafiar as pessoas que usam essas expressões e mostrar o absurdo disso. É completamente inaceitável que seja escolhida como prioridade da segurança pública brasileira a redução do número de pessoas mortas em confronto com a polícia. Eu queria ver a redução do número de pessoas assassinadas quando estão andando na rua, quando estão trabalhando, quando estão no seu carro com a sua família. Esse número de mortos é que tem que diminuir e não diminui. São 40 mil pessoas mortas por ano. Agora, os especialistas resolveram que a prioridade máxima do Brasil é reduzir o número de mortos em conflito. Pega os 40 mil que são assassinados todos os anos e vê desses 40 mil quantos são esses que foram mortos em confronto com a polícia. É uma parte minúscula.
você dizer que essa é a prioridade da segurança pública brasileira é um absurdo inaceitável para mim.